Graças a Deus que esteja conosco. Amém. Me sinto em casa, porque a casa é de Deus e nós somos filhos dele, né? Então, graças a Deus. em casa. Pedestal Deus, pastor. Eu não coloco o microfone, eu vou segurar o microfone. Por favor, o microfone sem fio para ele. Hoje. Esse pedestal está pequeno, ele não está sentindo bem. Isso vai continuar. Obrigado. Hoje está comigo lá na Igreja Batista Central a primeira mulher mais bonita de São Mateus. Todo mundo, né? A mulher mais bonita é minha esposa. Margarida, ela se colocar de pé. Não fica ofendido, não, pastor. Não se mete segunda. Ela é a primeira mulher mais bonita. Vai, não, Margarida. Por essa eu não esperava. Ela é minha esposa, nós estamos juntos casados, né? Há 28 anos. Agradeço a Deus pela companhia dela na minha vida, amém? E também está conosco Elias, seminarista da nossa igreja, Mainara, pedir para vocês colocarem de pé, Esther e Maiele, que duas filhinhas do casal, também são bênçãos na nossa vida. Os irmãos possam estar orando por nós, o Ministério da Igreja Batista Central, pelo irmão Elias e Mainara, Elias se preparando para o ministério. Deus quiser, o ano que vem ele se forma e vai se consagrar ao ministério. Dizer que é uma alegria estar aqui com os irmãos. A igreja de Jesus Cristo sempre cresce. No ano 2000, 99 para 2000, talvez poucos ou ninguém sabe, eu e um irmão chamado Kleber Luque, nós começamos o trabalho aqui na Aroeira. Acho que nem o pastor sabe disso. Nós começamos com estudo bíblico aqui na Aroeira. Eu creio que foi para 99 para 2000. Aí começamos com alguns estudos bíblicos nos lares. Depois desses estudos bíblicos nos lares, a primeira igreja batista alongou um ponto ali no ponto final de ônibus, que era um bar. Aí nós começamos a nos reunir lá. Depois pensou-se em fechar aquele ponto. E aí nós insistimos com o pastor João Amado: não, pastor, não vamos fechar, vamos continuar com os encontros nos lares. E nós continuamos. Depois o trabalho começou a se firmar ali no ponto final, aí depois veio para aqui, para esse local, que era uma casa. E aí o trabalho começou a desenvolver. Eu creio que a Kátia era criança naquela época. Eu não sei se ela lembra de mim. Já estou velho, pastor. Faz um pouquinho de tempo de anos. E aí, eu lembro que por aqui passou o pastor, que hoje é o pastor Fernando, ele era seminarista na época, congregava aqui, neste local, que era uma casa. Passou eu também, que não era nem seminarista ainda. E a igreja, então, deu fruto. Pelo menos 2 pastores. Outras pessoas que passaram por aqui estão servindo a Deus em outros locais. Então a igreja de Cristo cresceu, desenvolveu. Porque a igreja de Cristo sempre cresce. Às vezes nós queremos que ela cresça segundo o nosso propósito, segundo a nossa visão. Mas sendo obra de Deus, ela há de crescer. E há de crescer não só numericamente, mas sobretudo espiritualmente. Então esse crescimento espiritual é algo que a Bíblia vai dizer que é como um fermento que a gente não vê, mas pode perceber. E não é só questão numérica, é mais do que isso. Crescimento espiritual é estilo de vida. É estilo de vida parecido com Jesus Cristo. Crescimento espiritual é se tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ser parecido com Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos pensar nesta noite. Mas antes da gente pensar, a irmã Mainara me pediu para cantar um canto, pastor. Vamos louvar a Deus, vamos aproveitar essa oportunidade. E a irmã Mainara vai louvar. Depois nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra para a meditação nossa nesta noite, que vai ser Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 14. Mas a Mainara, mas o irmão Elias vão louvar a Deus. E depois nós vamos
não só meditar, mas buscar viver o que a palavra de Deus nos ensina. Amém. Maturidade espiritual. A palavra maturidade quer dizer completo, desenvolvido. É o último estágio do nosso desenvolvimento. Maturidade, então, é completo e desenvolvido. Deus quer que nós, que eu e você, que nós sejamos maduros, completamente desenvolvidos. Nós não vamos alcançar essa plenitude do desenvolvimento aqui na terra, é verdade, só no céu. Lá será a plenitude do nosso desenvolvimento. Mas existe um grau de maturidade aqui na terra. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que quando ele era criança, falava como criança. Mas desde que deixou de ser criança ou menino, deixou as coisas de menino e fala e se comporta como adulto. Espiritualmente é a mesma questão. Então essa maturidade é essa completude, é essa plenitude. E a maturidade é espiritual. Maturidade espiritual, que é fruto da ação do Espírito de Deus em nós. Não é uma maturidade espiritual humana, mas é maturidade espiritual divina. Nos tornarmos então a imagem e a semelhança de Deus. Essa maturidade espiritual é a ação do Espírito de Deus em nossa vida, por isso não é fruto do autodesenvolvimento humano, através de filosofia, através da religião, através da psicologia, através das ciências, através do domínio próprio. Não é um autodesenvolvimento humano, mas é um desenvolvimento, uma plenitude de vida espiritual, da vida de Deus em nós. Por isso que Paulo vai falar: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E essa maturidade espiritual, que é a ação do Espírito de Deus em nós, é projeto de Deus para a vida de cada crente. Ser maduro espiritual é ser parecido com Cristo. Quanto mais você se parecer com Cristo, mais maduro espiritualmente você é. Quanto mais próximo na relação que você estiver com Cristo, mais maduro espiritualmente você é. A questão é: com que Cristo eu me relaciono? Com que Jesus eu me relaciono? Quem é o Deus que eu conheço? Um Deus que eu crio ou um Deus que me criou? Um Deus que eu crio através da minha imaginação? Por exemplo, penso que Jesus Cristo concorda com a violência. Esse é um Jesus criado pelo ser humano. Jesus Cristo é pelo amor, não pela violência. Então eu preciso parecer com Cristo revelado na Bíblia. Eu preciso parecer com Cristo, Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Quanto mais Cristo refletir a imagem dele em mim, mais maduro. Quanto menos essa reflexão da imagem de Cristo em mim, menos maduro. E Paulo vai falar lá em 1 Coríntios que tem crentes carnais e crentes espirituais e assim por diante. Mas o que nós queremos deixar claro é que maturidade espiritual é fruto da ação do Espírito de Deus em nós, seres humanos. Sem o Espírito de Deus em nós, não tem como alcançarmos a maturidade que a Bíblia nos ensina. Você pode cumprir todos os rituais religiosos, pode fazer tudo, mas sem o Espírito Santo de Deus não existe maturidade espiritual. Porque somente o Espírito Santo de Deus nos faz nascer de novo. Somente o Espírito Santo de Deus nos faz crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Somente o Espírito Santo de Deus faz com que a gente se converta do pecado e se volte para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador.
Então a maturidade espiritual é uma ação do Espírito de Deus em nós, que nos ensina a nos relacionar com Deus e com o próximo. Maturidade espiritual não é um estilo de vida no isolamento, mas é um estilo de vida na relação com Deus, com o próximo, com o ambiente em que vivemos. E o nosso padrão, a nossa referência de maturidade espiritual é Jesus Cristo. Ele é a nossa referência de maturidade espiritual, ainda que tenha outros discípulos também, que nós vamos ver amanhã. Mas a principal referência de maturidade espiritual é Jesus Cristo, que eu gostaria de ler lá em Lucas capítulo 4. Os irmãos lembram que Jesus Cristo nasceu como a ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Lá em Lucas, quando o anjo Gabriel vai anunciar o nascimento de Jesus Cristo, lá em Lucas 2,35 e Mateus 1,18, Maria pergunta: como é que eu posso estar grávida? Aí o anjo fala: o Espírito de Deus a cobrirá, e o fruto que vai nascer de você é santo. O milagre aqui não é uma virgem ter filho. Os irmãos sabem que com a tecnologia que nós temos hoje, uma mulher virgem que nunca teve relação sexual pode ser mãe sem nenhum problema, através de inseminação artificial, e mesmo naquela época também poderia ser mãe sem nunca ter relação de penetração, mas poderia ser mãe. O milagre não é uma virgem ter filho. O milagre é Deus se tornar carne e habitar entre nós, a encarnação de Jesus Cristo, a encarnação de Deus. Esse é o milagre. O ser humano não consegue reproduzir isso por inseminação artificial, por qualquer tecnologia, por qualquer capacidade científica tecnológica do ser humano. O ser humano não consegue fazer o que aconteceu em Maria, Jesus Cristo se tornando carne para habitar entre nós. É o Espírito de Deus que se torna carne no ventre de Maria e habita entre nós. Por isso que João capítulo 1, versículo 14 vai falar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o milagre, a encarnação de Cristo. Jesus Cristo começa o seu ministério e termina o seu ministério conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo vai falar que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe maturidade espiritual, existe religiosidade, existe até pessoas que são eticamente melhores, mas não são maduros espirituais, porque a maturidade espiritual requer a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Foi assim com Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós através do poder do Espírito. Ele exerceu o ministério dele do começo ao fim, conduzido e guiado pelo Espírito. Ele foi ressuscitado, os irmãos podem ler lá em Romanos 8, de 11 a 17, mediante o poder do Espírito Santo, que operou em Cristo e está operando em nós e vai operar na ressurreição dos mortos, porque nós seremos ressuscitados também pela ação do Espírito. E de forma figurada, nós estamos sendo a cada dia ressuscitados pela ação do Espírito em nós, transformando a nossa vida. Então é essa a maturidade espiritual. Para se ter o Espírito Santo, creio que os irmãos sabem que não precisa falar em línguas estranhas, porque outras religiões falam em línguas estranhas, e a evidência do Espírito de Deus em nós não é falar línguas estranhas, porque qualquer um pode falar línguas estranhas. A evidência que o Espírito Santo de Deus está em nós é o Espírito fazer em nós algo que só Ele pode fazer. O que só o Espírito de Deus pode fazer em você e em mim? Que só Ele pode fazer? Nos tornar a imagem e a semelhança do próprio Jesus Cristo. Por mais que eu queira, Paulo fala, o bem que quero esse não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Detestável homem que sou, quem me livrará dessa condenação? Aí Paulo fala: mas graças a Deus, porque Jesus Cristo, através do Espírito, transforma o meu coração. Eu que era assassino de cristão, me tornei
o maior evangelista. Paulo matava cristãos, os irmãos sabem disso. Por isso aquela frase, bandido bom é bandido morto, não tem nada a ver, não tem nada mais tão distante do Espírito de Deus do que essa frase, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido convertido pelo Espírito de Deus. Paulo era bandido, matava cristão, mas no encontro com Jesus Cristo transformou a vida dele. O ladrão da cruz, Jesus Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é esse Espírito que transforma o nosso ser. Isso é a evidência de que Deus está em nós. A roupa que eu visto, se eu falo não lindo, se eu falo com impostação de voz, as pessoas falam: ô Paulo! Pensa que é poder de Espírito, não tem nada a ver aquilo. O poder do Espírito é outra coisa. É o Espírito de Deus trabalhando no seu coração, no meu coração, para nos transformar em imagem semelhante de Jesus Cristo. Vou tentar ser breve aqui. E nós vamos ler, então, tendo como referência o próprio Jesus Cristo, do que nós vamos meditar nesta noite. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 14. Na plenitude do Espírito Santo, já começa assim: Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Alguns vão falar assim: recebeu o Espírito depois que foi batizado. Não. Lembre-se lá do texto de Lucas 2, de Mateus 1. Jesus é concebido, Jesus é o próprio Espírito. Ele foi concebido pela ação do Espírito Santo de Deus em Maria. Ele é o Deus encarnado. Não tem esse negócio de que recebe o Espírito depois que foi batizado. Não existe isso. Jesus é Deus encarnado. O Espírito sempre esteve com ele, da sua encarnação à sua ressurreição. Então, na plenitude do Espírito Santo, Jesus Cristo foi levado, conduzido pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada desses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, se os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele cultuarás. Em seguida levou-o a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia, e sua fama se espalhou por toda a região. Que Deus nos ajude a viver a palavra dele, e que a palavra dele se torne carne em nós, em mim, em você, na sua família e na minha. Amém? Então, irmãos, maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual como fruto da ação do Espírito de Deus em nós. E aqui nós vemos Jesus Cristo sendo conduzido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E foi guiado ao deserto e ali passou por tentações. Você e eu, nós somos maduros espiritualmente, então, quando o Espírito Santo de Deus nos guia, quando somos guiados pelo Espírito Santo, como somos conduzidos. E
Ao homem isso é impossível. Só é possível a Deus. O que é possível a nós, seres humanos? Não resistir ao Espírito Santo de Deus, mas se submeter a Ele, obedecer a Ele. Ter convicção de que Ele quer transformar a nossa vida, e você e eu, nós permitimos que Ele conduza a nossa vida, e nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo passou por diversas situações. Tem pessoas que pensam que quando estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, não vão passar por dificuldades, né? Mentiras. E a dificuldade pode ser dos dois extremos. Dificuldade da escassez e dificuldade da fartura. Porque tem gente que se perde quando tem muito também. E tem gente que se perde quando tem pouco. Por isso que Paulo fala: eu aprendi o segredo de ter com fartura e faltar. Paulo fala: eu já passei fome e fiz jejum. Fazer jejum, você se abstém da comida, do alimento, voluntariamente. Passar fome, você quer comer, mas não tem o que comer. Paulo vai falar que passava fome. Passou fome na prisão, passou fome nas viagens missionárias, quase morreu. A crente não passa fome, não, como? Uai, o crente vive de luz, não é você? Fica no sol lá igual calango. Pode ser que passe fome. Ah, mas está passando fome, não é filho de Deus. Mas quem disse não? Então quer dizer que ter barriga cheia é sinal de que é filho de Deus, e quem tem barriga vazia não é? Não é essa a referência. Nós passamos por dificuldades. A questão é como passamos por essas dificuldades. Como é que Jesus enfrentou essas tentações, dificuldades no deserto? A maturidade espiritual nos possibilita resistir Satanás e não cair nas tentações. E Jesus Cristo passou por 3 tentações: fome, riqueza e poder. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da justiça, né, diz os teólogos. Jesus Cristo sentiu fome porque estava na prática do jejum, mas ele sentiu fome também. Sentiu fome tal que Satanás soprou no ouvido dele. Eu acho que já soprou no ouvido de muitos aqui. No meu já soprou: se você é filho de Deus, pastor Genival, se você é crente, aí ele lança. Quem nunca pensou isso? Quem nunca ouviu essa vozinha? Mas você é crente assim? Você não tem nenhum dinheiro para comprar um pão para dar para o seu filho? Ah, mas você é crente assim? Com essa enfermidade? Ora, isso queima. Ai, o que isso tem a ver com? Jesus Cristo foi um homem de dores, sofreu também. A espiritualidade, a maturidade espiritual nos dá sabedoria, poder para resistir o diabo e não cair nas ciladas dele. Quando Satanás fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu vejo aqui dupla tentação. A primeira, o se, né? Esse se Satanás vai lançar na cabeça de Jesus Cristo do começo ao fim do ministério. Lá na cruz, Satanás fala: se você é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e salve a nós. Mas Jesus está focado na palavra. Se você é filho de Deus, você não vai ficar doente. E assim por diante. Acho que os irmãos já ouviram. Então, quando Satanás lança essa dúvida, ou lança esse questionamento, não é que Jesus Cristo duvidou, mas Satanás falou para ele, Jesus Cristo responde: não só de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus. E aí Jesus Cristo nos ensina como vencer Satanás através de 2 exercícios espirituais: meditação e prática da palavra. Não é só meditar, não é só gravar o versículo, mas é praticar o versículo. Praticar aquilo que você leu e aprendeu. Não é só ficar na meditação, no pensamento. Isso aí é a cultura grega,
que tudo é na cabeça, tudo é filosófico, tudo é mundo das ideias. Platão aqui, alguém já estudou. O cristianismo não é um mundo de ideias, não é um mundo de cabeça, não é um mundo de pensamento. Tanto é que o pensamento pode ser até contrário. Se tu és. A maturidade nos ajuda a praticar a palavra. Ainda que reticências, falte, tenha, eu vou praticar a palavra. E foi isso que Jesus Cristo fez. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que me sustenta é a palavra. O que me dá vida é o Espírito de Deus em mim. E eu vou permanecer fiel ao meu Pai, ainda que eu passe fome, E ainda que eu tenha proposta para ganhar muito e ter fartura. Quantos não caem nisso, né? Quando estão no momento de fome, a pessoa oferece e ela enche a boca de água, como Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um guisado de lentilhas. Quantos caem? Mas a maturidade espiritual, a ação do Espírito de Deus em nós, a meditação da palavra de Deus e a prática da palavra de Deus nos ajuda a vencer Satanás e nos ajuda a vencer essa primeira tentação do si, nos ajuda a vencer a segunda tentação dos desejos da carne, nos ajuda a vencer também a tentação da riqueza. A outra tentação que Satanás fala é que ele iria dar todas as riquezas do mundo se Jesus Cristo se ajoelhasse diante dele. E quantos não caem diante disso, né? Querem ter muito dinheiro, não aguentam passar as dificuldades. Não estou dizendo que ser cristão é passar necessidade, não. Mas estou dizendo, se necessário for. E a maturidade espiritual nos ajuda a não cair nesse erro da teologia da prosperidade. Eu vou servir a Deus porque eu quero ser próspero financeiramente. Embora Deus também nos abençoa e nos torna prósperos. Mas o objetivo último não é esse. O objetivo último é o próprio Deus. Então essa maturidade espiritual nos ajuda a vencer essa tentação do apego à riqueza, do apego aos bens materiais. Claro que precisamos e devemos trabalhar para conquistar a nossa casa, para conquistar a melhor condição social, mas essa transformação não é o fim em si. Nosso fim, o último, é Deus na nossa vida. E essa maturidade espiritual que Jesus Cristo quer nos ajudar a ter, ela vai nos ajudar a vencer o desejo de poder. Quantas pessoas querem ter poder sobre as outras, poder social, poder de influência, poder na mídia e na internet? Quando Satanás fala assim, todos os reinos da terra te darei. E ele fala ainda mais, se você é Deus, você pula daqui de cima do templo e dá ordem aos teus anjos, porque está escrito lá no Salmo, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que eles te sustentem e não permitem que você tropece em nenhuma pedra. Um espetáculo. E aí Jesus Cristo fala assim, você está entendendo a Bíblia de forma distorcida, você está ensinando a Bíblia de forma distorcida, porque também está escrito, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. É como se fosse mais ou menos hoje, né? Se você é crente, para que usar máscara? Aí Jesus Cristo falou assim, é verdade, mas para que eu vou colocar Deus à prova? Se a máscara me protege, por que não usar? Como se alguém falasse assim, não vou tomar vacina. Por quê? Para você provar que é crente, você precisa não tomar vacina? Então, Satanás utilizou a própria Bíblia de forma distorcida para tentar Deus, ou tentar Jesus Cristo. Está escrito que se você pular, os anjos vão te sustentar para que você não se machuque. É bíblico isso aí, é lá nos Salmos.
Mas Jesus Cristo fala: você está interpretando a Bíblia de forma errada, porque está escrito: não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Não faça coisas que Deus pede para não fazer. Deus não pediu ninguém para subir no prédio e ficar pulando em cima do prédio para Deus sustentar essa pessoa. Não existe isso. Deus não pediu para ninguém que não sabe nadar pular no rio e falar: eu sou crente, vou aprender a nadar agora. Não vai morrer afogado. Não adianta. É querer colocar Deus à prova. Deus falou assim: se você não sabe nadar, mantenha-se a distância do rio. Eu vou te proteger para você perceber que eu sou Deus. Você não precisa ficar querendo me provar, não. Você não precisa querer comprar um carro sem dinheiro e depois falar: Deus vai pagar. Não, colocar Deus à prova. Isso aí é imaturidade, é infantilidade cristã, é infantilidade espiritual. A maturidade espiritual, então, é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Se consegue pela relação que nós temos com o próprio Deus, e ela vai nos ajudar a vencer Satanás e a vencer as tentações do próprio Satanás, nos ajudando a vencer as dificuldades da carne, as dificuldades financeiras e as dificuldades do desejo de poder, de querer controlar a própria natureza, controlar o outro, controlar o ambiente ao nosso favor. Quantas pessoas tem? Está indo aqui lá com o Roberto Silvares, ele começa a orar: meu Deus, faça com que a ambulância que eu estou chegue primeiro, mas tem 2, 3 ambulâncias na frente dele, e ele quer que Deus quebre a ambulância do outro que está na frente, para que a dele chegue primeiro, para ele ser atendido. Isso aí é lógico. Tem lógico isso aí. Isso aí é a pessoa querer usar Deus em benefício pessoal. Isso aí a Bíblia diz que é feitiçaria. Feitiçaria é tentar manipular as forças espirituais através de rituais e esforço humano. Por isso tem muitos evangélicos feiticeiros que querem manipular Deus através de práticas religiosas e fala: eu exijo que o Senhor me dê tal coisa, eu determino. Você pode falar 1 milhão de vezes isso aí. Isso é pensamento positivo para você mesmo. Pode ser que você consiga, porque através do pensamento positivo você vai ter atitudes que te levem a conseguir. Mas ainda que você consiga, tem nada a ver com maturidade espiritual. Não tem nada a ver com maturidade espiritual, porque a maturidade espiritual é se tornar a imagem e a semelhança de Cristo, é se tornar parecido com Ele e ter esse poder para vencer então Satanás, ou resistir Satanás através da ação do Espírito em nós e vencer as tentações de Satanás. O crente maduro sabe que passa por dificuldades, tentações, perseguições, provações, mas tem certeza que nunca está sozinho. Lá em João capítulo 16, versículo 31, Jesus Cristo, 33, Jesus Cristo vai falar isso bem claramente. Quando ele está para ser abandonado pelos apóstolos. Os apóstolos abandonam Jesus Cristo e ele fala: eu não estou só. E Jesus prosseguiu: credes agora? Está próxima a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para o seu lado, e me deixareis só, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo está falando: o crente maduro, ele sabe passar pelas provas, dando glória a Deus. E as provas aqui não é só do lado negativo, não, irmãos. É isso que eu quero que os irmãos entendam. A prova aqui é algo que nos tenta afastar de Deus. É como se fosse uma tentação. Como eu estou dizendo, tem pessoas que, se tiver muito dinheiro, elas vão se afastar de Deus.
tem pessoas que tiver pouco dinheiro vão se afastar de Deus. Então o crente ele sabe passar pelas provas, guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E qual é a primeira coisa que o crente sabe? Ele sabe, ainda que todos me abandonem, Deus nunca vai me abandonar. Foi isso que Jesus Cristo estava falando. Aqui está o homem, ou Deus encarnado, que tem todo o poder no céu e na terra, e ele está sendo abandonado pelos seus discípulos, porque os discípulos ficaram com medo de ser presos com Jesus Cristo no reino. Então os discípulos, Judas traz Jesus Cristo, os discípulos negam e fogem de Jesus Cristo, e Jesus Cristo se vê sozinho. Aí ele fala, mas eu sei que eu não estou só porque o Pai está comigo. E eu tenho dito isso a vocês para que vocês em mim tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflição. Tenham bom ânimo, assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ainda que você se sinta só, Deus está contigo. E na maturidade espiritual nós temos essa convicção e essa certeza de que Deus está conosco. Que você tenha essa convicção. E em meio à dificuldade, seja pelo estímulo de não ter ou ter com fartura, que você possa buscar o bem maior, que é Deus. Então, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, então, vence as tentações no deserto, e nos ensina também a vencer. Quando estamos sendo conduzidos pelo Espírito, vencemos as tentações e passamos pelas provas, e damos glória a Deus. Como podemos praticar exercícios espirituais para o nosso fortalecimento? Acho que alguns irmãos aqui já me viram, eu gosto de correr para me fortalecer fisicamente. Tem exercícios espirituais também que a gente pode fazer. Aqui Jesus Cristo vai apontar 4 deles. Primeiro exercício, jejum. Guiado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo foi para o deserto, tentado pelo diabo, ele jejuava. Jejum. Jejum não é a mesma coisa que dieta. Tem gente que diz, eu vou fazer um jejum para ficar mais magro. Não é isso. É dieta. Jejum é você se abster de um alimento, de uma bebida, na consciência para você mesmo de que Deus é mais valioso para a sua vida do que a comida, do que a bebida. Por isso que Jesus Cristo fala, não só de pão e de homem, mas da palavra de Deus. Quem me sustenta é a palavra de Deus. Quem me sustenta é o Espírito de Deus. Então, exercício espiritual para você crescer ou se desenvolver espiritualmente, primeiro, saber que essa maturidade espiritual é a ação do Espírito de Deus em você se submeter à ação do Espírito e você fazer exercícios espirituais. Jejum é um deles. Eu tenho diabetes, você vai parar de comer? Não pare de comer. Você quer ver um jejum que eu percebo que a igreja precisa fazer, irmãos? Faça esse desafio, jejum do Big Brother. Jejum do Big Brother. Eu não entendo como é que as pessoas assistem. Eu nunca assisti, eu acho que é 21 anos que eu vejo a propaganda. O que faz você crescer espiritualmente, querido? Jejum de músicas que não edificam, se abster, você fazer uma escolha consciente. Eu não vou assistir, ouvir, porque eu preciso ouvir outras coisas que são mais importantes. Eu preciso ouvir principalmente a palavra de Deus. Estou dizendo para você só ficar lendo a Bíblia, não é isso. E nem que você não pode assistir também Big Brother, não é isso. Você tem consciência, peraí, quanto é que... Jejum, sabe de quê? Do WhatsApp. Hein, pastor? Deve ser difícil para algumas, né? Jejum do celular. Tem pessoas que estudos apontam que a maioria das pessoas, quando acorda, a primeira coisa que olha é o celular. Estão escravizadas pelo celular. Como ouvir Deus? Que maturidade espiritual se nós estamos nos enfiando no mundo virtual, no mundo da internet. Então nós precisamos crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente não é ficar gritando e falar
falando, é ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Como nós vamos ser transformados à imagem de Cristo? Através do Espírito Santo de Deus em nós, nos transformando parecidos com Jesus Cristo. E cada um de nós, você e eu, fazendo exercícios espirituais, um deles o jejum, que pode ser de alimento, mas caso você deseje fazer de alimento, procure orientação médica, tal, faça jejum de 1 hora, não precisamos ficar o dia todo. É uma prática contínua de consciência que Deus é mais importante do que o alimento. Mas tem outros jejuns mais profundos hoje em dia. Eu acho que o jejum do celular, da internet, programas da televisão, né? Precisamos fazer. As pessoas ficam em casa, mas não vêm ao culto. Outro exercício espiritual que Jesus Cristo fazia muito é a oração. Não era oração para mover o coração de Deus. Eu já ouvi muito isso. A oração do crente move a mão de Deus. Eu creio ao contrário, irmãos. Eu creio que a oração do crente move o coração do próprio crente. Deus está sempre em movimento. Deus não está lá sentado esperando a minha oração para, Martinho, agora eu me lembrei de você, agora eu vou te atender. Não. Ele está sempre de braços estendidos, de mãos abertas. Eu é que fico olhando para N lugares. Mas quando eu volto para Deus em meditação, em oração, o Espírito de Deus move o meu coração, move as minhas mãos para agir como Ele agiu. Então, oração, exercício espiritual. Você não precisa querer ficar orando 2, 3 horas. Não, orar 10 minutos. Constância. Não vou dizer aqui quantas vezes, mas faça esse exercício espiritual. A esposa de lá, a Joconda, é fisioterapeuta, tem problema na coluna. Aí, algum tempo atrás, eu ia lá fazer fisioterapia. A fisioterapia era 30 minutos, 20. Não era 2, 3 horas, senão o próprio organismo não aguenta. Mas são exercícios curtos, mas que vai exigir movimentos daquela parte do corpo que está gravando. E aqueles pequenos movimentos mais contínuos vai me fazer eu restabelecer a minha saúde. A mesma coisa é espiritualmente. Precisa querer ficar orando 2, 3 horas. Se você tem esse dom, tem capacidade, ora também. Mas tente orar 10 minutos por dia. E estar sós num lugar tranquilo. Se colocar diante de Deus e não ficar pedindo, meu Deus, cura isso, cura aquilo. Tem gente que só pede, não está orando, só pedindo. Não, orar mesmo. Sonda-me, Senhor. Transforma o meu coração, me ensine. Fale comigo, perdoe os meus pecados, enfim, orar a Deus. Então, Jesus Cristo jejuou, Jesus Cristo orou, Jesus Cristo praticava a palavra de Deus, por isso que ele venceu Satanás. Ele não só meditava, como os gregos fazem, né, só na meditação. Jesus Cristo não só queria sentir a palavra de Deus, os grandes devocionais, né, os cultos de glória, e chora, e sai dali e é a mesma coisa. Não, a palavra de Deus não é para ser só meditada e sentida, ela é para ser vivida, prática, praticada, colocar em prática. Tiago vai falar assim: mostra a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar pelas obras da minha fé. Todos os heróis da fé, se os irmãos forem ver, a fé foi demonstrada na prática. Abraão deixou a terra, sacrificou Isaac. Todos é prática. Um cristão com grande influência grega, ele pensa que a fé é lógica, é só na cabeça. Eu concordo que Deus existe, eu sei que Deus existe. Aí os latinos falam: eu sinto que Deus existe, eu sinto que Deus existe mesmo. Mas a fé judaica é a fé prática. Ainda que muitas vezes eu não sinta, nem entenda, mas eu vou praticar aquilo que a palavra diz. A fé é prática. É exercício da prática da palavra de Deus. É um exercício espiritual. Praticar a palavra.
diante do dia a dia da relação. Seu cônjuge te ofendeu. O que a Bíblia fala quando seu cônjuge te ofender? Perdoe. Mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. Então pode. Não está dizendo para você, perguntando se você está sentindo vontade ou não. Tá bom, perdoe. Aí começa com o seu rabo. Não é questão de sentir. Mas eu não entendo como é que eu vou perdoar a pessoa que me fez isso. Perdoe. Como é que eu vou perdoar o bandido? Perdoe. Jesus Cristo fala: eu não vim tirar vida, mas eu vim dar a minha vida. A maturidade espiritual nos leva nessa direção. Da prática do amor, prática do perdão, prática da justiça, não justiceiro, da justiça, buscar igualdade, prática da misericórdia, prática da liberalidade, ajudar os necessitados. Mas será que a pessoa merece? Não tem se a pessoa merece. Eu tenho condições, vou ajudar. Se ela merece ou não. Não tem essa questão, esse questionamento, sabe? Quem é que merece? Então o pastor Genivaldo, conhecido como Fósforo, antigamente, merecia a salvação? Não é que merecia. Eu vou salvar porque eu amo. Você vai perdoar sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, porque ele merece? Não é porque merece, é porque o Espírito de Deus que em nós habita vai nos ensinar a perdoar o outro como Jesus Cristo nos perdoou. A espiritualidade cristã, a maturidade cristã vai viver o que Jesus Cristo está dizendo lá em João 17,15, se não me engano. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O antigo é: ame o teu próximo como a ti mesmo. O novo mandamento é: ame o outro como eu te amo. A referência já é outra. A referência é Jesus Cristo. Tem pessoas que conseguem nem se amar como é que vai amar o outro. Mas a referência não sou eu mais, é Jesus Cristo. Então é a prática da palavra. E como nós vamos aprender a amar? Na relação com Jesus Cristo, no poder do Espírito, porque de nós mesmos não vamos conseguir, é impossível. Mas na relação com Jesus Cristo, na relação do Espírito de Deus em nós vamos aprendendo isso na prática. E na prática, muitas vezes, vamos ser magoados, vamos ser ofendidos, e aí nós vamos aprender a perdoar a si mesmo, a perdoar o seu cônjuge, seus filhos, o seu pai, sua mãe, pessoas, irmãos em Cristo. Perdoar. Aí nós estamos amadurecendo espiritualmente. Então essa prática de Jesus Cristo, ela é manifesta de diversas formas. Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 4, versículo 14, diz que depois que Jesus Cristo saiu daquele local de tentação, no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, que a sua família o recebeu, e ele começou a ensinar. E Jesus Cristo não ensinava de palavras, ele ensinava com a vida. Então o crente, o ser humano maduro espiritualmente, ele vai ensinar outros. Não é ele que ensina, é mais o Espírito de Deus utiliza aquela pessoa madura, para que através daquela pessoa madura outros aprendam a viver. Então o ensinamento não é só de palavras, não é só de, na escola bíblica dominical, você ensinar uma lição cognitivamente falando, com a cabeça. É mais, é através da ação, através da vida, da forma de vida. Jesus Cristo, ele ensinava também através da cura. Ele promovia cura física, emocional, espiritual. A igreja tem um grande poder de cura. A relação de uma igreja em amor, irmãos, quanta potência de cura tem, a gente nem imagina.
mas tem poder também de transmitir enfermidade se ela não estiver madura espiritualmente. Então, levar essa cura, às vezes levar um medicamento mesmo, não quer dizer que você vai lá orar e não, às vezes você precisa levar o medicamento, levar a pessoa ao médico, comprar um medicamento, fazer um exercício com a pessoa, como a Gioconda fazia comigo. Não adiantava o Gioconda chegar lá e falar, ô pai, a pessoa partindo, não sei o que, não, eu precisava fazer o exercício lá da fisioterapia, senão não ia curar. E nós precisamos levar cura para a família, para a igreja, para o ambiente em que nós vivemos. Precisamos levar cura para a atmosfera, para o ar que a gente respira, para o solo que a gente vive, para as águas, enquanto as pessoas destruindo, e pensando que isso não tem nada a ver, porque, afinal de contas, a fé é só eu ter na cabeça, não é eu agir para curar o mundo. A ação através das mãos, através de tudo da vida. Não. O maduro espiritual promove um ambiente melhor de trabalho. Trabalha para isso. Para um ambiente melhor na família, para um ambiente melhor na relação com o seu irmão, com o seu amigo. Então isso é maturidade espiritual, promover curas. Quanto a sociedade machista tem levado a mulher a sofrer, e muitos se dizem cristãos, e muitos se dizem bom da igreja, mas ofende a esposa, a filha, ofende a mulher, maltrata as mulheres, diminui as mulheres. Isso nunca passou na cabeça de Jesus Cristo. O ministério feminino que acompanhava Jesus, os irmãos sabem que era grande. Jesus Cristo, quando vai e encontra a mulher lá no tanque, tirando água, ele se aproxima e conversa com a mulher e transforma a vida daquela mulher. Então é promover cura mesmo, cura social, cura espiritual, cura física, cura de relação, cura de ambiente onde nós moramos. Nós precisamos ter consciência que o ambiente da igreja que nós congregamos precisa ser um ambiente de cura. Por isso, às vezes, ter liberdade de chorar, ter liberdade de também expor seus sentimentos, as suas dificuldades, saber ouvir, e um carregar o fardo do outro. Através do poder do Espírito, Jesus Cristo, ele agia expulsando demônios, libertando pessoas das garras de Satanás. E Deus quer fazer isso também através da nossa vida. Estou querendo dizer que a gente vai sair por aí caçando demônios, não é isso. Mas Deus quer promover liberdade ao povo. Através da ação do Espírito de Deus em nós, acontece a ressurreição, que aconteceu com Jesus Cristo, descrito lá em Romanos capítulo 8, versículo de 11 a 17. Vou ler só esse versículo para a gente terminar. Romanos capítulo 8, versículo de 11 a 17 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo de dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corações mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não de carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito Santo mortificares as partes do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de covardia ou de escravidão para vos reduzirdes ao temor, mas o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e de Deus co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Sofrer com Cristo, para ser glorificado com Cristo. E o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está operando em nós para trazer vida em nós, aqui na terra e depois da nossa vida aqui na terra. E a vida aqui, para Deus, é mais do que
essa dinâmica, ou esse movimento físico. Vida é comunhão, relação com Deus. Em nome de Deus, nos ajude a termos essa maturidade que é a ação do Espírito de Deus em nós, que nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Podemos fazer alguns exercícios espirituais para nos fortalecer espiritualmente, o jejum, a oração, a prática da palavra de Deus e jejum, oração, prática da palavra de Deus e ação, né? Ação, que é a prática de ir ao encontro do outro e transformar o mundo para melhor. Que Deus nos ajude e que Deus faça com que possamos crescer espiritualmente. Amanhã a gente vai ver alguns outros aspectos de um crente maduro, e aí nós vamos ver um pouquinho da vida de Estevão, da vida de Paulo, e o que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Então que Deus nos abençoe e que sejamos maduros ou amadurecidos a cada dia espiritualmente. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém.